Bem-vindos, está no ar mais um episódio do Alô Mulher aqui na sua Alô TV. E hoje a gente vai conversar com ela, que cria moda com atitude, elegância com irreverência, uma moda que veste celebridades. Então hoje eu vou conversar com a Vanessa Costa. Bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui no Alô Mulher com você, Mona, que eu tenho um carinho muito especial. Tô muito feliz de estar aqui com você. Eu tô feliz. E a gente vai conversar muito aqui, história maravilhosa, você não pode perder. A gente vai para um rápido break, já já a gente tá de volta com Vanessa Costa. No www.gov.br é assim, clicou, encontrou mais de 750 serviços do governo de Goiás. Simples, online, expresso. É simples, é online, é expresso. A qualquer hora e lugar é expresso. Precisou resolver, consultar, deixa ver. Tá na palma da mão, é expresso. 2 milhões de goianos já usam e aprovam o Expresso. Vem fazer parte. Acesse agora e aproveite. Expresso. Estamos de volta aqui com a Vanessa Costa, ela que criou a própria marca, uma marca com identidade, com atitude. Então, a sua marca, Vanessa, ela traz elegância e reverência. E antes da gente falar da sua marca, conta um pouquinho quem é a Vanessa, atrás dos flashes, atrás das araras. Bacana. A Vanessa é uma mulher, mãe, que começou tudo muito cedo. Comecei trabalhando como modelo, né, aos 14 anos, e sempre fui apaixonada por moda, sempre com 3 anos eu já decidi o que eu ia usar, então sempre tive essa opinião forte sobre a moda, o que eu queria, e hoje eu sou empresária, né, tenho 36 anos, apaixonante pela moda, por arte, por arquitetura. Vanessa, e assim, eu sou muito fã, né, gente? Eu estou usando aqui, ó, uma peça lá da Vanessa, assim. O vestido que eu usei aqui na estreia do Alô Mulher, de linho também, é lá da sua loja, né, da sua marca. Eu sou uma grande admiradora, porque eu percebo isso, que você traz uma elegância, mas com uma irreverência, sabe? Conta pra gente como que você faz isso. Sim, esse é um dos nossos diferenciais. Sempre foi uma moda com autenticidade. Sempre teve esse diferencial, assim. Eu nunca quis seguir o mesmo caminho das concorrentes, o mesmo caminho do que estava no auge, então eu sempre trouxe algo que fosse mais autêntico. Então eu acredito que esse sempre foi um dos nossos diferenciais, por isso que sempre chamou muita atenção das mulheres, de artistas, para buscar nossa marca, para mesmo que tenha alguma tendência que está no mercado, a tendência agora é boho chique, mas trazer a tendência para a identidade pessoal de cada mulher. Então, isso é importante. Mesmo que seja uma tendência que está sendo ditada pela moda, eu sempre gosto de trazer e mostrar para as mulheres que a tendência é essa, o mundo inteiro vai usar, mas você tem que trazer a tendência, se você quer usar essa tendência, trazer ela para o seu estilo pessoal. Isso é tão maravilhoso, né? Porque no mundo onde todo mundo tenta deixar todo mundo igual, né? Padronizar tudo. Também. Eu até arrepio quando eu falo isso, tá vendo? Porque eu também, como psicóloga, né? Sou psicóloga também, além de apresentadora. E como é importante a gente reconectar com a nossa essência. Eu vejo que você traz isso. E é muito bacana te acompanhar, né? Eu acompanho ela diariamente. É exatamente isso. Conta um pouquinho pra gente, assim, como que você decidiu criar a sua própria marca, como que a moda foi te chamando. Conta um pouquinho dessa história pra gente, assim, como que você foi sendo magnetizada a criar tudo isso que hoje é um grande sucesso. Sim, eu comecei muito jovem como modelo e
tudo que eu vestia tinha uma coisa que era inexplicável, que vendia muito. Então, as lojistas ficavam sempre me querendo nas marcas. E aí, um certo dia, e eu sempre demonstrei que eu sonhava em ter uma loja, uma marca própria, porque eu queria vestir de uma forma que eu não encontrava nada da forma que eu queria. Até hoje, por exemplo, chega um blazer na loja, eu sempre modifico ele do meu jeito, eu sempre coloco uma camisa diferente, e eu sempre modifico isso. E aí, eu sempre queria peças que não tinha no mercado. E aí eu recebi o convite de uma lojista para ser sócia dela, e eu iniciei essa jornada sendo sócia, tendo 5%, foi ali que eu aprendi tudo, aprendi a administrar, a fazer foto, a trabalhar com as redes sociais. Ela me ensinou muito, e acabou não dando certo essa primeira sociedade, né, que foi muito, muito, muito rápida, assim, e eu virei sacoleira. Daí eu falei assim, eu vou colocar as minhas peças dentro do carro. Fui em São Paulo, comprei a primeira remessa de roupa, a cheque prelatado, e virei sacoleira, e foi um sucesso, porque eu comecei a não ser só sacoleira, eu trouxe a internet na época muito rápido, né, então tudo que eu tinha para vender, eu fotografava. Às vezes eu não tinha nem estoque, eu falava que tinha uma peça G, e eu falava, tem PMG, mas acabou. Então eu trazia estratégias assim, eu parecia ser grande, mas eu tava começando, sendo sacoleira e tudo. E aí foi um grande sucesso, muitas pessoas procuravam. E aí eu sempre busquei, eu falei, gente, não dá para trazer peças iguais a todas as lojas, a ficar na mesmíssima. Então eu sempre trouxe peças diferentes, assim, que ninguém encontrava em lugar nenhum. Então, e aí via meu olhar, assim, eu vou atrás de marcas internacionais, eu vou atrás de marcas que ninguém tá... Tipo, se as lojistas iam em São Paulo, eu ia para o sul buscar as peças, então eu sempre quis me diferenciar, assim, para sempre trazer nossa, lá tem peças diferentes mesmo, que eu vou encontrar, se eu quero alguma coisa diferente do meu estilo, eu vou encontrar lá. Então, isso sempre foi o meu olhar, assim, até quando eu ia comprar, as vendedoras falavam assim, essa aqui a fulana levou, às vezes alguma lojista, concorrente, eu não, então não quero, eu vou levar algo que ninguém levou. Eu nunca gostei de andar muito pela manada, eu sempre quis algo que ninguém tivesse. E isso foi um divisor de águas, porque eu sempre acreditei muito no meu gosto, no que eu acreditava que o mercado estava precisando naquele momento. Então eu acredito que naquele momento eu soube identificar, assim, o que o público está precisando, o que o público está carente. Então eu fui bem ousada mesmo e deu certo. Essa receita deu certo. Eu admiro tanto, assim, esse espírito empreendedor, né, de ousar, de arriscar. Porque, e quando eu penso nisso, me vem o Steve Jobs, porque ele foi o primeiro a criar um smartphone. Ele criou uma necessidade que ninguém sabia, que precisava, né? Você diria, como que você faz, assim, para administrar isso, né? Para fazer fora da curva, sabe? Não, isso aqui é o padrão, né? É o que as pessoas consomem, mas eu vou fazer o diferente. Sim. Como que você encontra a segurança interna para poder fazer esse mergulho, sabe? Sim. Isso, eu acredito que isso vem muito da minha identidade mesmo, uma identidade que já é formada em mim desde sempre, assim, desde quando eu nasci, eu sempre soube quem eu sou e sempre tive muita lealdade à minha essência, tipo, né, eu sou essa Vanessa, então no começo teve muitas críticas, muitas vezes, não, isso não vai dar certo, né, e eu sempre fui obcecada, extremamente focada com o que eu acreditava. Então, assim, poderia me falar quem fosse pessoa próxima a mim ou alguma pessoa externa, mas eu sempre fui obcecada na minha opinião. Então, isso fez total diferença de eu acreditar de você ser fiel à sua alma, à sua essência, fiel à minha identidade mesmo, eu sei o que eu quero, é isso mesmo. Claro que no decorrer, né, de todo o negócio, a gente aprende bastante, mas essa identidade minha forte e assim, firme, é isso aqui, vão falar que não vende, por exemplo. Chegavam pessoas na minha empresa, tipo, eu contratava uma consultoria, uma gerente, chegavam e falavam assim, não, você não pode investir tanto dinheiro numa marca dessa, ou num estilo tão diferente. Por exemplo, o estilo sensual é um estilo que ele começou
me gerar muitos negócios e muita visibilidade, essa pegada mais ousada, sensual e com dramaticidade, com esse drama assim que traz muita imponência, modernismo. Então eu acredito que foi muito isso. E as pessoas chegavam na loja e queriam mudar o estilo, falavam assim, não, você tem que trazer uma pegada mais clássica para a loja, você tem que fazer isso. E eu sabia o que sempre soube, o que dá certo para mim, o meu público-alvo é esse. E aos poucos eu fui lapidando. E depois eu fui treinando o meu olhar mesmo, tipo, de lapidar material, o que o público quer. E isso foi eu fui amadurecendo, né, meu olhar. Mas por eu ter uma opinião muito forte e saber o que quer, foi um divisor de águas de não deixar nada do externo me influenciar. Gente, vocês ouviram isso? Ela entregou uma chave valiosa, né? Porque é uma mulher que construiu a marca, que trouxe uma força, uma referência, né, para a identidade. Assim, começou o negócio do zero e hoje é um case de sucesso e me inspira muito. Eu tenho certeza que inspira muita gente por aí. E como que você... teve alguma coisa na sua história, Vanessa, que corroborou? Porque, assim, esse programa é para trazer o protagonismo feminino e de um lugar em que é um desafio a mais ser mulher e conquistar o seu lugar numa cultura que sempre quer apagar o nosso protagonismo. Então, você diria que teve alguma coisa na sua história pessoal que corroborou para que você fizesse todo esse movimento de estar sempre honrando a sua essência? O que colaborou muito foi sempre... acredito que foi a minha criação, assim, a minha criação que sempre foi muito firme em relação à minha mãe, o que ela trouxe para mim, o que ela passava para mim como mulher, assim, é isso. Inclusive, hoje ela tem 50... eu super admiro, ela tem 58 anos e ela nunca fez procedimento estético. Às vezes, quando eu vejo que eu tô saindo um pouco ali do foco do que ela me ensinou, eu olho para ela e falo assim, nossa, ela é muito minha inspiração. Porque ela é muito ela. Então, e meu pai sempre trouxe pro lado mais assim, Vanessa, seja o que for, o sucesso que você tenha, a sua humildade, a sua essência, você nunca deve perder. Então, acho que a primeira coisa foi esse apoio dos meus pais, assim, da minha criação, né? Foi muito importante, colaborou muito. E segundo foi a necessidade. De verdade, foi uma necessidade, porque eu queria sair daquela situação ali de escassez da família, de não ter o que eu sonhava, de muitas vezes eu ficar assim, não, mas a gente não pode conformar com isso. Então, eu sempre fui inconformada com a situação. Sempre fui grata. Eu falo muito essa diferença da gente ser grata com a vida, com o respirar, com tudo, né? Eu acordo, sou muito grata, mas eu não sou conformada com a situação. Se eu tô numa situação que eu não quero estar, eu não sossego até conquistar. Então, assim, eu percebo muito que às vezes as pessoas confundem muito essa gratidão com conformidade. Eu não sou conformada. Então, acho que isso sempre me trouxe da zona de conforto, sim. Me tirou da zona de conforto de sempre querer sair daquilo. Não quero a vida que eu tinha, né? Quando era criança, essa escassez, assim. Então, eu sempre quis mais. Eu sempre quis ter a minha identidade, a minha independência financeira. Sempre quis trazer muitos sonhos, né? E é isso, viajar e tudo. Então, a minha família sempre foi muito, assim, mais tranquila. Não, tá tudo bem, é isso mesmo. E aí, o segundo passo, depois do que você me perguntou, do que me gerou isso, eu acredito que foi, sim, a criação que me deu essa estabilidade de ser quem eu sou. Você é filha única? Não, tem o meu irmão, que ele é mais velho. Até parece que eu sou mais velha, porque eu sou, assim... acredito que ele é mais tranquilo. A forma dele também é uma pessoa mais tranquila e eu sou muito ativa. E aí as pessoas pensam que eu sou mais velha. E eu acredito que aí o segundo passo foi isso mesmo. De verdade, foi a necessidade de não querer ficar naquela zona ali de conforto. E é tão interessante você falar isso, porque, inclusive, nas minhas redes, eu tenho batido muito nessa tecla. Da finalização de ciclos, início de outros ciclos, e eu sinto que a vida ela vai fazendo esse movimento com a gente. Ela vai apertando, igual você falou, foi a partir de uma necessidade. Sim. Então eu sinto que a vida ela vai fazendo esse movimento com a gente. Ela vai apertando a gente, pra gente poder ter coragem de pulá-la, de fazer algum movimento totalmente diferente, né? Exato. Você acha que você tem e que isso te ajudou, assim, essa capacidade de estar sempre disposta a encerrar ciclos, começar novos ciclos,
Eu falo até... De navegar na incerteza. Sim. Eu falo que o empreendedorismo feminino, e não só o feminino, mas o empreendedorismo de forma geral, ele é uma coisa totalmente incerta, né? A gente... Não tem garantia. Não tem garantia. Então, eu acredito que a maioria dos grandes empresários são ousados, acreditam no que fazem, mas é uma coisa assim, tem que ter ousadia e aí, ao mesmo tempo, a gente tem que ter o equilíbrio, né, do mercado, o que está acontecendo, tem que ter essa visão, mas para mim, o novo sempre me trouxe muita energia, eu sempre gostei muito de novidade, eu sempre gostei. O que eu tenho que preocupar com o meu formato, assim, de pessoa que sempre gosta de muita novidade, é de não, às vezes, começar um projeto e parar pelo meio ou pelo caminho, né? Então, eu me controlo muito nesse sentido. Por eu gostar de muitas... Tipo, agora eu vou abrir uma marca nova. Então, eu foco nessa marca. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de muitas coisas ao mesmo tempo. Era para eu ter diversificado até mais pela minha forma. Você sabe que esse é o desafio do Sagitário, né? Sim. Porque ele tem a flecha, então ele canaliza, quando ele pega e canaliza essa flecha, vai lá, né? Sim. Então, assim, eu percebo que eu sou extremamente focada quando eu quero, o meu objetivo é esse, no momento a gente está trazendo essa internacionalização da marca, de levar a marca para o exterior. E então, o meu foco é esse, o e-commerce é esse, então eu estou extremamente focada nesse objetivo. Mas, como aparecem muitos negócios, aparecem negócios bons o tempo inteiro, né? E aí a gente tem que saber definir, não, isso agora é o momento, isso agora é super bacana, mas não dá para eu absorver. Vanessa, segura aí que a gente vai para um rápido break. Já já a gente está de volta com a Vanessa Costa e ela vai falar para a gente como que ela faz essa gestão, de entender qual que é o ponto certeiro, né, onde vai dar um resultado certo. Então não sai daí que você tem muito a aprender aqui com ela. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado número 1 também em superação da pobreza. Estamos de volta aqui com a Vanessa Costa, dando dicas valiosíssimas pra gente de empreendedorismo, de irreverência e elegância. E beleza. Vanessa, você estava falando pra gente, assim, de como você... De que te traz energia vital, ter vários negócios, ver várias oportunidades, mas que o foco é necessário. Como que você faz para identificar qual que é o lugar que tem que ir? O que você aprendeu nessa dinâmica, assim, em todos esses anos? Eu aprendi que quando você principalmente está no auge de tudo, sempre aparece muitas pessoas, muitos negócios, coisas maravilhosas. E eu aprendi que a gente tem que, às vezes, acalmar a mente, o coração, e aprender a identificar que momento que você deve trazer esse negócio. Por exemplo, aparece sociedade todos os dias para um novo negócio para mim. E são extremamente... É um casamento. Eu tive uma sociedade só e, assim, tem mais de 10 anos que eu não tenho sociedade em nada, mas eu acho super interessante as sociedades que dão certo. Então, aparecem sociedades, aparecem negócios, oportunidades, tanto dentro do ramo da moda, quanto outros negócios fora do meu nicho. E aí eu aprendi, muitas vezes eu pensei, não, eu vou abraçar tudo, eu quero isso, eu quero diversificar, eu vou diversificar muito. Mas eu entendi que diversificar é extremamente importante. Eu aprendi nesse decorrer do tempo, assim, que
todo mundo deve diversificar, né? Aquele ditado de não colocar os ovos todos numa sacola, não é interessante. Mas, primeiro, a minha dica é, principalmente para as pessoas que estão, assim, já começando e já estão sentindo, assim, um negócio de moda, outro negócio, diversifique, mas tente diversificar. Se você vai diversificar o seu negócio, diversificar dentro da sua área. Então, exemplo, eu tenho um negócio de moda de varejo, eu diversifiquei pro atacado. Então, hoje é no mesmo nicho, mas está no atacado. Então, eu poderia diversificar ali, mas seguindo às vezes até o mesmo público, diversificar. Se eu hoje, Vanessa, for diversificar para o ramo de imobiliária, que é totalmente diferente do meu, vai precisar de mim muita energia. Então, eu entendi que diversificar, eu posso diversificar, mas que seja nesse momento da minha vida. Eu acho que cada mulher, né, ela tem aquele momento da vida que você tem que saber entender isso. Eu estou com um filho pequeno, então eu não posso abraçar o mundo agora. Meu filho tem 16 anos, no momento eu consigo mais, eu consigo respirar mais, eu tenho mais tempo, então eu consigo ter outros negócios. E eu aprendi isso também para dar uma calma interior. Mas eu achei muito bacana, depois que eu entendi que diversificar dentro do meu nicho vai me trazer muitas conexões poderosas, vai fortalecer até o meu negócio e diminui, tipo, não precisa de tanto tempo de mim, sabe? Tanta energia. E diversificar dentro do nicho, assim, sensacional. Sensacional. E assim, Vanessa, tem alguma peça que é tipo um carro-chefe da identidade da sua marca? Você tem alguma peça que é xodó? Tem uma peça ali que sempre estrela marcando presença? Tem? Tem. São várias, né? E, assim, apaixonados por moda é complicado de falar. Mas o estilo que ficou assim, muito conhecido no Brasil, no exterior, da nossa marca, da nossa identidade, foi a calça flare, que é uma calça icônica, é um produto icônico, é um recorde de vendas, e ele chega e esgota. E eu, assim, amo trazer no meu dia a dia, eu uso muito, as minhas consultoras usam, e ficou uma coisa que todo mundo se apaixonou pela calça flare, que é o nosso produto recorde, que ela modela a mulher, define a cinturinha, e modela ela longa. Então, o meu produto preferido, sem dúvidas, é a calça flare, a nossa calça flare, que é produzida por nós. Esse é o meu sempre, assim, best-seller. Então, quando as pessoas veem uma calça flare, sabe que foi a gente que ditou essa moda, foi a gente que trouxe. E então, assim, virou uma identidade mesmo. E aproveitando que a gente está falando dessa peça da identidade, como é que é essa história das celebridades? Porque você já vestiu mulheres, referências, mulheres maravilhosas no Brasil inteiro. Conta um pouquinho pra gente, assim, de como que isso começou, como que as celebridades começaram a se encantar por toda essa reverência. Porque artista é diferente. Eu acho assim, a minha trajetória foi uma trajetória de muita garra, assim, muita persistência, mas muitos milagres, eu falo. Até no nosso dia a dia a gente observa muito, assim, tem muito Deus em tudo. E essa questão das celebridades também é interessante porque a gente nunca procurou celebridade, em muitos momentos a gente nem tinha caixa para fechar com alguma celebridade, não era o nosso foco naquele momento, e elas sempre procuraram a marca de forma muito orgânica. Elas sempre procuraram porque elas observaram esse movimento nosso diferente, né? Falaram, nossa, é aí que eu quero estar, essas peças assim que combinam com o meu estilo, e virou até uma referência mesmo da gente trabalhar com muitas cantoras sertanejas, por trazer essas peças diferentes, assim, que elas sempre apaixonam. Então, foi muito natural, não foi uma coisa que a loja traçou uma estratégia, a gente tem estratégia para vários assuntos, mas no quesito celebridade, foi muito natural mesmo, foi assim, muita procura delas, e a gente, maravilhoso, porque muitas, assim, a gente, né, que nos procuraram, a loja já era fã, eu particularmente, então foi assim, casou, deu super certo. Mas foi as mãos de Deus, assim, falando assim, olha, sempre foi muito isso, nunca foi a gente procurando. E tem alguma que você pode falar pra gente, contar uma história legal, assim, de uma celebridade que buscou a marca e que incorporou isso também ali no trabalho artístico? Sim, tem, tipo, várias celebridades que amam a marca, que usam, né? Que a gente tá no nosso dia a dia, tipo,
que a gente gosta muito, porque ela tá dentro do nosso meio, né, Goiânia, que são que é a dupla Mayra Maraíza, que a gente ama de paixão. Então a stylist da Mayra Maraíza, Vanessa Brito, a gente tem um carinho especial, então elas estão ali com a gente toda semana. A Virgínia já usou as nossas roupas também através do Tonton, que é um grande amigo meu que é personal stylist dela também, que faz essa produção. Então uma coisa leva a outra. O Tonton até conta assim, que quando ele veio pra Goiânia, ninguém conhecia ele. E aí eu abri as portas para ele, eu falei, Tonton, leva tudo. E eu não conhecia, ele era desconhecido mesmo. E aí hoje ele pegou a Virgínia, né, os dois são grandes amigos, e ele trouxe a Virgínia para mim. Então, assim, eu acredito, né, que naquele momento, a gente nunca imagina que isso vai acontecer. Então, ele para mim no passado era desconhecido, eu falei, eu vou ajudar porque, gente, não conhece ninguém na cidade, então tá liberado tudo que ele precisar aqui na loja. E depois de anos, ele deu um boom com a Virgínia usando a nossa marca, isso foi maravilhoso. Olha só, gente, outra chave, né? Essa abertura para parcerias. Sim. Você se considera uma pessoa visionária, Vanessa? Sim, considero. Eu gosto muito de estar sabendo o que vai acontecer daqui 10 anos, tanto de política. Política, eu sempre gosto de estar informada, mesmo às vezes que eu não tenho uma visão bem específica de tudo, mas eu gosto de ter uma visão macro do que vai acontecer para eu saber do que está acontecendo na economia, na política, para trazer isso. Opa, isso é uma oportunidade. Eu vou por esse lado, essa questão de Estados Unidos, China, essa questão de supertaxação das peças, eu tenho que estar inteirada, entendendo o que é. É o momento de eu viajar, é o momento de eu buscar produtos internacionais, é o momento de eu ficar, é o momento que os Estados Unidos, outros países vão buscar. Então, às vezes, a gente vai trazer agora mais o atacado, que eles vão buscar empresas brasileiras para trabalharem, né? Porque vão deixar de trabalhar um pouco com a China. Então, eu sempre busco essa visão macro mesmo para inserir no meu negócio. Isso é importante. E a gente estava falando aqui de vestir celebridades. Você tem um projeto, assim, que eu fico encantada, né? E Vanessa Costa e Alô Mulher, protagonismo feminino, tem tudo a ver. Então, eu acompanho o movimento que você tem dado vida para ele, que é trazer algumas mulheres do anonimato, do apagamento, para um dia de celebridade. É isso, tem um nome. Conta um pouco dessa história pra gente. Eu fiquei sabendo que tem até testemunho. Tem testemunho, gente. É lindo. É lindo um projeto que nós criamos tem alguns meses. Nós percebemos que a gente tem muita facilidade do dia a dia de trazer fotógrafos, produção. Então, para nós é algo muito natural. E a gente percebe que as nossas clientes que estão no anonimato nunca tiveram essa produção de, nossa, me senti linda, maravilhosa, poderosa, cuidada, né, com equipe. E a gente percebeu que para nós é algo muito normal, mas para elas não era normal. E que elas, quando iam na loja, quando a gente batia uma foto e tudo, então elas traziam uma coisa assim que a autoestima elevava. E aí eu tive essa ideia de trazer essa produção, esse dia, para elas serem as nossas modelos, elas serem as nossas influentes, elas serem a estrela, né, do dia mesmo. Não sou eu, não é... Então é o dia delas. E a gente fez nesse dia, que é Mulheres em Cena, que chama o programa, nós fazemos toda a produção dela. Então ela é super bem cuidada, champanhe, maquiagem, tudo, e fotógrafo. Então a gente faz uma produção de moda mesmo, com uma stylist, uma personal stylist, entendendo o que é o estilo pessoal dela. Exemplo, se ela é clássica, vamos trazer looks clássicos, as cores que combinam com ela. Então a gente traz uma pessoa que ela é especialista, que é a Edileila, ela é especialista em imagem pessoal, e aí traz a cor dela, o estilo pessoal, que é muito importante a gente entender o estilo para a pessoa não ficar deslocada. E foi assim, foi algo que foi... assim, eu fico muito feliz quando eu vejo, quando eu acompanho. Então você, tá vendo, ó? Cliente da Vanessa está concorrendo aí a um dia de estrela, de celebridade, não perde tempo, não. Já aproveita e fala como que as pessoas encontram você, a marca, como que elas podem te acompanhar, também, porque eu acompanho, gente, diariamente. Ó, vocês podem encontrar no Instagram Vanessa Lopes Concept, com W, Vanessa Lopes Concept, nas redes sociais. Tem o site também, o nosso site, inclusive vai vir muitas novidades no e-commerce, bacana. E para participar do Mulheres em Cena, que é
a gente seleciona, geralmente, eu não sou eu que seleciona, é o nosso time de consultoras e tudo. Então, é meio que um sorteio mesmo, né? Faz uma seleção ali, são 15 mulheres, de 15 em 15 dias a gente seleciona mulheres para participar do Mulheres em Cena. E a gente já teve testemunho mesmo que a pessoa falou, gente, eu estava passando por uma situação complicada na minha vida pessoal, autoestima lá no chão, e quando vocês entraram em contato, me chamaram para esse Mulheres em Cena, assim, eu ganhei meu mês, fui me arrumar, fui me organizar, e elas têm um material que é eterno, né, de fotos com super fotógrafo, que é o João Augusto. Eterniza esse momento. Eterniza. E aí, sim, é uma oportunidade, porque muitas mulheres que fotografaram nesse dia são grandes empresárias, inclusive, que não têm tempo, não é questão, assim, de questão financeira, nada. É que não tem tempo, que não tira esse tempo para ela, não prioriza. Não para, vou me arrumar pro meu dia, vou fazer um ensaio meu, E a gente já fez a primeira vez que foi mulheres, a segunda foi com mãe e filha. Você diria que esse é o desafio da mulher moderna? Dentro, assim, de todos os papéis, de toda essa produção, poder ter esse momento para valorizar, para alimentar a própria beleza, alimentar a própria autoestima, se sentir bem consigo mesmo, se sentir poderosa. Sim, gente, é um desafio. Principalmente a mulher que está, às vezes, inserida em um negócio. Porque o negócio, ele suga muito da gente e a gente tem que saber dosar, né? Dosar o momento, ó, meu negócio tá precisando muito de mim, então eu vou ficar ali, ó, vou focar bastante nele. Mas agora eu tenho que fazer exames, eu preciso de médico, meu filho precisa, minha família, então são os pratos que a gente tem que saber equilibrar. Eu percebo isso, às vezes eu estou num momento na minha empresa que eu preciso de colocar alguma ação em prática, eu tenho que ficar ali inserida. Mas tem hora que eu tenho que, peraí, o meu outro prato, família, filho, tá precisando de mim, então eu tenho que sair um pouco de cena da minha empresa e ir por esse lado. E não se culpar por isso. Você se cuida também, porque não põe, você faz uma atividade física, você tá sempre atenta ali à pele, né, alimentação. Eu vejo que você se cuida. Como que você administra, né? Mãe, profissional, honrar a sua essência, a sua beleza. Sim, como eu disse, se a gente ficar inserida nos problemas só de empresa, a gente não consegue tirar um tempo pra gente, a gente não consegue ir no salão. Mas, assim, saber organizar a agenda, e é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, por eu gostar de muito daquele universo, eu fico lá, eu esqueço de almoçar, e eu esqueço de tudo. Eu marco o salão, eu esqueço. Uma realidade à parte. Mas a verdade é que, gente, não tem como, eu tenho que me priorizar. No meio de tudo, podem, às vezes, quer falar comigo, chegou alguém inesperado, acontece muito, chegou alguém que quer falar com a Vanessa, e eu tenho a minha agenda, eu tenho os meus compromissos. Então, eu aprendi a falar não, foi muito importante. E priorizar, falar assim, não, eu não consigo atender essa pessoa agora, eu não consigo fazer isso agora, eu tenho um outro compromisso. E é um desafio diário, sem culpa. E é um desafio diário meu, por eu amar demais estar ali, mas eu tenho que saber falar não em vários momentos para as pessoas, né? Para eu me priorizar, para eu me cuidar, para eu ir ao médico, para eu cuidar da minha família. Então, é importante a gente saber falar não, viu, gente? É muito importante. Maravilhoso! E eu quero aproveitar também, porque domingo agora é Dia das Mães. E eu vi que você fez um ensaio com a sua mãe lindíssimo. Conta um pouco pra gente como é que foi esse momento, como é que você decidiu fazer isso, né, pra honrar essa mulher que te trouxe a vida. Conta um pouco dessa história. E toda vez que a gente fala, tem um certo tempo agora, tem alguns meses, que a minha mãe ela foi trabalhar com a gente na loja. Então, a minha mãe ela cuida do processo criativo da nossa marca própria, que é a Lopes Brand, e processo de produção. Então, ela que gere a produção toda. E eu falei, mãe, vem pra loja, tem um espaço lá dentro, então ela que faz toda essa organização com a estilista, eu também defino tudo de questão de o que vai produzir, como vai ser a coleção, e ela estando perto de mim ali, facilitaria muito, e ela topou, ela está dentro da loja, e aí foi um momento muito importante, porque já tiveram alguns, né, momentos das mães que eu não conseguia, a gente estava, ela mais distante, eu também, e a gente não conseguia estar juntas ali, com a agenda e tal. E hoje, ela estando perto de mim, próximo, a gente conseguiu fazer esse ensaio, assim, de uma forma muito gostosa, muito natural. E foi para ela, eu percebi, assim, que ela, como eu gosto de fazer muitas vezes
não, mãe, o look a gente vai decidir na hora. Ela, não, eu quero organizar antes. Ela é totalmente diferente de mim, é o oposto, assim. Ela é planejadora, extremamente organizada, e eu sou extremamente execução e pessoas, e nós somos o oposto. Eu aprendo muito com ela aprende muito comigo. Bonito. E foi assim, a gente aprende a entender, né, essas diferenças, né, que honrar não é fazer o que a pessoa quer, às vezes. A gente percebe, a gente tem que entender essa questão de honrar pai e mãe. Eu vejo que fica muito confuso para as pessoas. Mas eu entendi que não é honrar meu pai, não é fazer o que o meu pai quer, porque eu sou uma pessoa independente dele, né? Eu sou uma pessoa, ele é outra. Eu honrar minha mãe não é fazer o que ela quer naquele momento. Mas eu honro ela. A força dela, né? Força a gente dela. tava falando isso aqui no break, né? Durante o break, assim. Você tava me contando como ela é mais ela. Eu admiro ela. Eu falo, nossa, ela é linda. Eu admiro demais ela, assim, no quesito de ser ela, a identidade dela, pode falar o que for, mas ela não precisa de procedimento estético, ela tá tudo bem com ela não quer. E então eu honro muito ela, eu estando bem também, eu estando bem os meus negócios, a minha família estando bem, e eu vejo que ela fica muito feliz por isso. Quando as minhas coisas estão fluindo, ela fica bem. E aí a gente cada dia mais aprende a entender. A Vanessa é de um jeito, a Célia é de outro. E às vezes, muitas vezes ela fala assim, por que você não faz isso? Eu falo, porque eu não gosto disso, eu não quero isso. Então, e aí ela, não, entendi. Né, pra gente colocar o papel de mãe e filha. E é desafiador, porque ela é minha mãe, ela está no meu negócio. E aí tem toda uma questão de... E eu pensei assim, vai ser difícil isso, porque tem o respeito de mãe, né? Se ela falar ali pra mim, ela falou, eu respeito, né? E tem a questão da minha postura na empresa como empresária. Então, eu pensei que seria mais difícil, mas está sendo delicioso estar mais próximo dela, ela estar mais próxima ali de tudo, porque ela é uma pessoa... Muito bonito, é emocionante, assim. E aí, mais uma vez, a gente comprova, né? Porque existe uma teoria sistêmica que fala que quando você honra pai e mãe, as portas se abrem. Né? Então, eu senti muito isso ali, acompanhando o ensaio, que foi bonito, deu pra sentir a energia. Né? Você honrando essa mãe, assim. E é lindo mesmo. Eu tenho muito orgulho, assim, do meu pai, da minha mãe. Eu amo demais. E honrar, assim, aceitar eles como eles são. Aceitar como são, exatamente. Tomar a força deles. Né? Exatamente, isso é importante demais, né? Então, diário, né? Diário, é uma decisão diária, tipo às vezes, a gente não querer ser mãe da mãe, até por conta dessa postura minha forte, porque eu tenho que ser forte, de ser empresária e tudo, eu tenho que, gente, ela é minha mãe, peraí, tira a Vanessa empresária forte, peraí, eu tenho que aceitar ela do jeito que ela é, admirar, e é isso, pronto. Então eu aprendi muito, é desafiador. Mas é o caminho, né? É o caminho do sucesso, gente. Honrar pai e mãe é o caminho do sucesso. E a gente vai para um rápido break. Já a gente está de volta com a Vanessa Costa. Ela vai deixar uma mensagem final aqui pra gente. Vocês não podem perder. Até já! Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. Estamos de volta aqui com a Vanessa Costa e eu tenho certeza que você se inspirou muito durante todo esse programa. E ela vai deixar uma mensagem final para você que é mulher, que está buscando
essa irreverência, mas sem perder a classe, que está buscando o seu lugar ao sol, o seu lugar de ir atrás dos seus sonhos. Então ela vai deixar uma mensagem aqui para você. Autenticidade. Seja você quem você é e não tente ser quem você não é. E assim, a outra dica importante que eu trago para você é trazer uma postura. Se ainda você não tem o resultado que você gostaria de ter, seja no seu negócio, na sua família, mas tem uma postura que já traz isso, sabe? Uma postura de vitória, uma postura de respeito com as pessoas. Eu acho que a postura foi algo que me trouxe até aqui. De muitas vezes eu não ter chegado ainda no patamar que eu queria naquele momento, mas eu tinha uma postura de vitoriosa, eu tinha uma postura de vencedora e as pessoas sentiam isso. E aí a postura até hoje, para mim, é extremamente importante para as pessoas me respeitarem, para me posicionar como mulher no empreendedorismo feminino. E é isso, eu vejo que a postura é excepcional para você ter o resultado que você precisa. Maravilhoso, Vanessa, meu coração até bate mais forte aqui te ouvindo, né? Então eu lembro muito dessa frase, assim, só existe você no mundo, e esse é o seu superpoder. Então a Vanessa deixou tudo isso muito evidente aqui pra gente. E pra quem quer continuar se inspirando, fala mais uma vez como que as pessoas te acompanham. Podem seguir Vanessa Lopes Concept, Vanessa com W, Vanessa Lopes Concept no Instagram. E nosso site, também tem um site para compras no e-commerce, mas a rede social que a gente mais usa é o Instagram, Vanessa Lopes Concept. Então, vejam, acompanhem e se inspirem diariamente, como eu faço. E acompanhe também aqui o nosso Alô TV, Alô Mulher. A cada semana a gente vai trazer mulheres aqui, cases de sucesso. Mulheres que fazem a diferença e conquistar o seu lugar ao sol. Então venha você se inspirar semanalmente com mulheres maravilhosas aqui do seu Alô Mulher, porque as melhores estão aqui.